Oi, meu nome é Maria Luísa e hoje vou contar uma história assustadora para vocês. Eu nunca acreditei muito nessas histórias de escola, essas que passam de geração em geração, cheias de mistério e exagero. Até o dia em que meu primo, o Daniel, viveu algo que, sinceramente, até hoje eu não sei explicar. Ele estudava numa escola pública no interior, naquelas com corredores compridos, azulejos rachados e cheiro de desinfetante forte. Era o ano de 1996 e as histórias sobre a loira do banheiro estavam em todo lugar. Diziam que ela aparecia se alguém chamasse seu nome 3 vezes na frente do espelho. Alguns juravam que viram o reflexo dela, outros que ouviram risadas. Mas o Daniel nunca ligou para isso. Era o tipo de garoto que ria dessas coisas. Até aquele dia. Tudo começou por causa de uma aposta. Um grupo de colegas da sala dele resolveu desafiar uns aos outros. Quem tivesse coragem de entrar sozinho no banheiro das meninas, depois da última aula, e chamar a loira, ganharia um lanche pago por todos. Coisa boba de adolescente. E o Daniel, que sempre quis bancar o corajoso, topou na hora. Naquele dia, a escola estava quase vazia. O sol já se punha atrás das janelas e o corredor ficava com aquele tom alaranjado e sombrio. O Daniel esperou o último funcionário trancar a sala da diretoria e foi andando devagar até o banheiro. Os amigos ficaram escondidos perto do bebedouro, tentando não rir alto. Ele abriu a porta. O som das dobradiças arranhando metal ecoou pelo corredor. Lá dentro, o ar era frio, diferente do calor que fazia lá fora. As luzes piscavam e uma delas já tinha queimado há semanas. O chão estava molhado e o cheiro de água sanitária era forte. O Daniel foi até o espelho, parou bem no meio, olhou para a própria imagem e, com um sorriso debochado, disse: "Loira do banheiro! Loira do banheiro, loira do banheiro!" Nada aconteceu. Ele riu, fez um gesto para os colegas lá fora, zombando. Só que quando virou de volta para o espelho, percebeu algo estranho. A luz que antes tremia apagou completamente. E o som? O silêncio era tão pesado que ele sentiu o coração acelerar. Ele ouviu uma gota cair, depois outra. Olhou para a torneira, estava seca. Mais uma gota, agora vinda de cima. Ele levantou os olhos. No teto tinha uma mancha escura se espalhando, como se algo escorresse lá de dentro. O Daniel deu um passo para trás. O peso escorregou sob os tênis molhados e então ele sentiu um arrepio subindo pela nuca, como se alguém tivesse passado a mão gelada no pescoço dele. Ele girou rápido. Nada! Só as portas dos boxes entreabertas. Um vento leve passou, mas todas as janelas estavam fechadas. E foi aí que ele ouviu um som fino, abafado, vindo do último box. Uma risada. Baixinha, arrastada, como se alguém estivesse tentando segurar o riso. O Daniel congelou. O instinto dele gritava para correr, mas as pernas não obedeciam. Ele olhou de novo para o espelho e quase desabou. Atrás do reflexo dele, por um segundo, passou uma silhueta. Cabelos longos, cobrindo parte do rosto. Ele se virou num salto. O banheiro estava vazio. O som da risada cessou. Ficou só o eco do próprio coração batendo forte. Ele correu para fora, tropeçando da porta e saiu gritando. Os amigos riram, achando que ele estava encenando,
até que o Daniel caiu no chão, pálido, tremendo, apontando para o banheiro. Ninguém teve coragem de entrar. Naquela noite, a mãe dele contou que ele teve febre e passou o resto da semana sem ir à escola. Disse que ele acordava suando, dizendo que via o rosto dela no espelho, uma mulher pálida, com o cabelo molhado e os olhos vazios. Um mês depois, o zelador pediu para trocar o espelho do banheiro. Disse que o vidro estava ficando escuro no meio, como se uma sombra estivesse se formando por dentro. Ninguém mais quis usar aquele banheiro, mas o mais assustador é que anos depois, quando a escola foi reformada, um pedreiro encontrou algo dentro da parede do antigo banheiro feminino. Um diário. As folhas úmidas, quase se desfazendo. E nas últimas páginas, com a tinta borrada, havia uma frase escrita várias vezes: "Eu só queria sair daqui." Depois que encontraram aquele diário, a história virou assunto em toda a cidade. A diretora mandou que ele fosse guardado, mas o boato se espalhou. Alguns diziam que era de uma aluna que estudou ali nos anos 70, chamada Helena. Outros que era de uma professora. O Daniel, meu primo, nunca quis saber mais nada. Só que o destino não deixou. 2 anos depois, ele voltou à mesma escola, agora no ensino médio. O prédio tinha sido reformado, o banheiro trocado de lugar, tudo parecia novo. Mas quando passou pelo corredor onde antes ficava o antigo banheiro das meninas, sentiu o mesmo arrepio. Disse que era como se o ar ficasse pesado, como se o corpo soubesse o que a mente tentava esquecer. Naquela noite, ele sonhou com a loira. Disse que estava em um corredor escuro e via uma mulher parada de costas. O cabelo caía até o chão molhado, escorrendo água. Quando ela virou, os olhos dela eram 2 buracos negros e do meio da testa escorria algo vermelho. Ele acordou gritando, suando frio. No dia seguinte, um amigo da turma contou que o novo banheiro feminino, o da reforma, estava com um problema na fiação. As luzes piscavam o tempo todo e, às vezes, as portas batiam sozinhas. As meninas evitavam usar. O Daniel ficou em silêncio, mas por dentro sabia que aquilo não era coincidência. Ele jurava que via o reflexo dela, rápido, no vidro das janelas. Um clarão dourado, sempre atrás de alguém, sempre quando ninguém mais via. Certo dia, o professor pediu ajuda para levar umas caixas até o depósito, que ficava nos fundos da escola, bem ao lado do antigo banheiro das meninas. Quando Daniel passou por lá, ouviu um som, 3 batidas secas na parede. Ele parou, prendeu a respiração. As batidas se repetiram 3 vezes. De novo o corpo gelou. Ele encostou a orelha na parede e ouviu uma voz, baixinha, rouca, pedindo ajuda. "Me tira daqui." O Daniel deu um passo para trás e saiu correndo. Foi direto para a casa da mãe, chorando. Contou tudo. E ela, assustada, mandou que ele ficasse longe daquela escola. Mas naquela noite, algo pior aconteceu. Ele foi ao banheiro de casa e quando ligou a luz, o espelho estava todo embaçado. Pensou que fosse vapor, até perceber que a janela estava aberta. E então, bem no meio do vidro, havia marcas de dedos. Como se alguém tivesse passado a mão por dentro.
Ele limpou rápido, tentando se convencer que era coisa da cabeça dele. Só que no mesmo instante, o reflexo mudou. A imagem dele tremia, desfocava e atrás, bem ao fundo, apareceu o mesmo vulto loiro. A mulher estava parada, imóvel, com os cabelos pingando sobre o ombro. Ele virou para trás. Nada. Olhou de novo e o espelho se rachou. Uma linha fina atravessou o vidro de cima a baixo, sozinha. O Daniel desabou, desligou a luz, correu para o quarto e se trancou. Passou a noite inteira acordado, ouvindo barulhos de passos vindos do banheiro. Disse que era como se ela tivesse atravessado o reflexo. Depois desse dia, ele nunca mais foi o mesmo. Parou de estudar, evitava espelhos e cobria-o do próprio quarto com um lençol. Às vezes, quando a gente o visitava, ele dizia que ouvia batidas nas paredes. 3 vezes. Sempre 3. Anos passaram e ele se mudou para outro estado. Tentou esquecer, mas ninguém esquece algo assim. No ano passado, a escola foi demolida para construir um prédio novo. E quando derrubaram as últimas paredes, os pedreiros encontraram um espaço escondido entre os azulejos antigos. Um compartimento pequeno, fechado por tijolos. Dentro havia um espelho velho, quebrado no meio. O zelador que estava lá disse que sentiu um cheiro estranho, como de perfume antigo misturado com mofo. Ele limpou o vidro com um pano e jurou que por um segundo viu uma mulher sorrindo para ele. Depois disso, o espelho sumiu. Ninguém sabe quem levou. O Daniel ficou sabendo e me ligou. Disse que naquela mesma noite o espelho do banheiro da casa dele trincou. No mesmo formato. No meio. Ele riu nervoso e disse: "Acho que ela me achou de novo." E a ligação caiu. Tentei ligar de volta, mas ele não atendeu. No dia seguinte, a tia me disse que ele foi encontrado desmaiado, o rosto cortado, como se tivesse caído sobre o espelho do banheiro. Só que o mais estranho é que o vidro estava intacto, nenhum arranhão. Depois disso, ele se mudou e nunca mais quis falar sobre o assunto. Mas, às vezes, quando eu escovo os dentes e olho para o espelho, juro que sinto um cheiro leve de perfume antigo. E por um segundo, parece que o reflexo sorri antes de eu sorrir. Talvez seja só coisa da minha cabeça. Ou talvez ela ainda esteja procurando a próxima pessoa que vai chamá-la. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal e deixa o like. Só não olha pro espelho agora, hein?